Quem nunca foi tentado? Quem nunca sofreu perseguição do diabo? Quem nunca lutou contra os desejos e prazeres da carne? Será que dá para vencer esses sentimentos? Fala galera, baiano aqui. Mesmo depois de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e buscar tentar viver dentro dos parâmetros que a Bíblia nos propõe, é possível que em alguns momentos nós tenhamos períodos de fraqueza. Essas fraquezas tentam nos impedir de servir a Deus com liberdade e alegria. E mesmo que busquemos a Deus com frequência, as tentações e fraquezas sempre estarão diante de nós, trazendo culpa e desânimo. A Bíblia chama isso de guerra da carne contra o espírito. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer. E o espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Gálatas 5,17. O próprio apóstolo Paulo passou por isso quando disse: quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Romanos 7, versículo 19. Mas será que existe alguma maneira de essa luta contra o pecado ser amenizada e termos vitória contra as tentações da carne para que possamos agradar a Deus? É o que mostrarei a vocês. Agora, vamos lá? Primeiro, reconheça a sua fraqueza. Jesus disse aos seus discípulos: vigie e ore para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Algumas pessoas não conseguem vencer as tentações da carne porque fingem que elas não existem, que não são perigosas o bastante para derrubá-las, até que, sem menos esperar, já caíram. É muito comum, após cair na tentação, surgir os sentimentos de frustração, culpa e o desejo por arrependimento e mudança. Mas, se não houver perseverança na luta, os desejos da carne estarão novamente rodeando e o cair novamente se torna uma questão de tempo. Segundo, não faça da fraqueza da carne uma desculpa para pecar. Alguns dizem que se a carne é fraca, então é impossível vencê-la. Mentira. Outros dizem: eu fiz tudo o que pude, mas acabei cedendo porque não consegui resistir. Outros ainda dizem: eu tenho sofrido tanto, me sinto carente, sozinho, e Deus conhece o meu coração. Ele sabe que eu mereço um descanso e não se importará se eu pecar com isso ou aquilo. Precisamos entender que não podemos nos apoiar em desculpas, pois eles só atrapalham. Se Jesus disse que com Ele podemos ser vencedores, então podemos. Terceiro, a vitória contra as tentações precisam de uma parceria entre você e Deus. Aqueles que acham que vencerão as tentações por um milagre erram tanto quanto aqueles que pensam que pode vencer somente com as suas forças. Jesus disse: vigie e ore para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Observe que vigiai é uma atitude de nossa parte. É nós que temos que vigiar muito. E orar significa que precisamos, ao mesmo tempo, confiar no poder de Deus. Ou seja, é uma parceria que, levada a sério, funciona perfeitamente contra as tentações. Quarto, faça a sua parte. Não adianta nada orar e confiar que Deus nos ajudará se não fizermos a nossa parte. Muitas pessoas que caem no vício da pornografia, por exemplo, querem uma solução mágica, mas não mudam hábitos, não param de entrar na internet, não param de ver coisas que estimulam o pecado, não cortam os relacionamentos com amizades que não querem compromisso com Deus. Peça sabedoria para que Deus comece a analisar onde são as áreas que você mais sente vontade de pecar. Comece a se perguntar: por que eu pequei? Por que caio sempre nesse mesmo pecado? Por que estou tão fraco? Talvez a resposta mais simples seja: você parou de lutar. Não pare de lutar. Volte para a sua guerra. Quinto, dê o primeiro passo em direção à libertação. Muitas pessoas estão bem feridas por causa das guerras que vêm travando com suas tentações. Muito até desiste definitivamente. Porém, Deus nos chama para sermos santos
Isso significa que devemos levantar a cabeça e nos levantar contra aquela coisa que destrua a nossa santidade. Dê o primeiro passo, vença a sua fraqueza hoje, depois vença amanhã e depois amanhã também e assim por diante, um dia de cada vez, uma batalha de cada vez. Dê o primeiro passo, comece a vigiar e orar mais, tome atitudes concretas diante da tentação, como se você fosse um soldado diante de um inimigo que quer te machucar e tirar a sua vida. Às vezes você se pergunta, mas o que pode acontecer comigo se eu pecar? Não duvide do poder destruidor de uma tentação. O pecado tira nossas forças, mata a nossa vida espiritual e, se não for paralisado, gera morte espiritual. Por isso, creia sempre que Deus não te chamou para retroceder e viver uma vida de pecado, mas sim para uma vida restaurada e abençoada, pois Jesus já venceu todos os seus problemas, fraquezas e até a morte, para que você reine junto com Ele. Sexto, não desista se perder uma batalha. A maioria das pessoas tem a recaída diante de suas fraquezas, talvez por descuidos ou por outro motivo. Se acontecer de você cair diante de uma batalha, não deixe de buscar a Deus e o seu perdão. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Deus sempre estará vendo o seu empenho. Ele sabe como tem se esforçado nessa guerra. Peça perdão, levante a cabeça, entre novamente na guerra, mas agora mais revigorado, mais experiente, para não mais cair nas mesmas artimanhas do inimigo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, talvez seja porque Deus quer falar com você. Ele te ama e quer te dar a vitória. Talvez você não tenha vivido em santidade porque se cansou em esperar pela promessa de Deus, ou porque você achou que seria melhor saciar a sua carne com pequenos pecados até que sua bênção chegue. Mas você não experimentará o melhor de Deus se você não abrir mão disso. Você acha que assistir esse vídeo seria à toa? Eu já tive e tenho que abrir mão dos meus pecados constantemente para conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Creia nisso. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu o receberei. Eu serei o seu pai e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Não desista de lutar. O prêmio em Deus no final da jornada será sempre melhor que o prazer momentâneo do pecado no dia de hoje. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Peço que assistam os outros vídeos nas playlists. E só para não esquecer, peço que se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito. Não esqueça de deixar aquele like. Deixe também o seu comentário se gostou do vídeo. Por hoje é só, galera. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu!